Boa tarde, amigos. Donos da Bola entrando no ar nesta sexta-feira. É claro que projetando a rodada final desta fase classificatória do Campeonato Gaúcho. Uma rodada que tem tudo para ser emocionante, analisando a goleada do Internacional sobre o Brasil ontem. É claro, aguardando a sua participação, que é sempre muito bem-vinda aqui no nosso debate. Você pode participar no nosso Twitter, @DonosDaBolaRS, e também na nossa fanpage no Facebook e ainda no Instagram com o mesmo endereço eletrônico, @DonosDaBolaRS. O Internacional venceu o Brasil de Pelotas ontem no Beira-Rio de virada e o Cadu nos conta a história do jogo. O Beira-Rio recebeu um público de apenas 8.000 pessoas. O torcedor não estava empolgado e mal sabia o que vinha pela frente. 2 partidas dentro dos mesmos 90 minutos. O jogo desse Inter e também desse. O primeiro foi muito ruim para a equipe colorada, que viu Alisson ser testado por Marcos Paraná desde cedo. Parecia um aviso, porque na segunda tentativa, o atacante do Brasil de Pelotas não deu chance. Tinha um jogador na frente, acho que era o Bob. Na hora do chute, na hora que saiu do pé dele, eu não vi a bola, só vi depois que passou por ele. Então, é uma bola sempre complicada. Acertou um belo chute, ali é mérito do atacante. A gente tem que fazer de tudo aí para tentar evitar, mas às vezes a gente não consegue, né? O Inter não estava bem. As jogadas não aconteciam da maneira esperada, mesmo que o time tenha finalizado, como nesse chute do Fernando Bob. E daí, foi isso que se ouviu antes do intervalo. Agora, você jogar dentro de casa, né, tomar um gol da maneira que a gente tomou, né, e aí a pressão é maior, e aí a cobrança é maior, e a nossa equipe mesmo perdendo na primeira etapa, né, a nossa equipe em momento algum se destabilizou. O torcedor colorado tinha motivos de sobra para ficar nervoso depois do primeiro tempo. A preocupação era tão grande que muitos não devem ter acreditado no que aconteceu na segunda etapa. Foi quando começou a segunda partida da noite no Beira-Rio. Aos 3 minutos, a zaga do Brasil ficou indecisa. Anderson, não. Pelo contrário. Logo em seguida, aos 4, a virada, que saiu dos pés de Andrigo. O Inter passou a amassar o adversário. A cada ataque, uma nova chance perigosa de gol. Tá bom, nem todas foram assim. O que não tirou o brilho da atuação colorada e do passe preciso do Anderson para outro gol do Andrigo. A mudança colorada foi tão radical no segundo tempo que teve espaço para mais um gol do Vitinho, 4-1. O segundo tempo do primeiro tempo foi os gols, né? Foi a qualidade que apareceu dos nossos jogadores, foi o poder de finalização, né? Foi a maturidade que os jogadores tiveram. Me arrisco a dizer que fizemos, né, uma das melhores partidas aí no Campeonato Gaúcho. Uma goleada em um jogo inesperado e surpreendente. Na noite em que o Beira-Rio viu 2 jogos em um, o torcedor colorado pôde ir embora satisfeito. Quando o sistema de armação funciona, né, o time consegue deslanchar. E aconteceu isso com um fiador do time, que foi ontem o Anderson, que fez consecutivamente, havia ido bem já no final de semana, mas ontem foi melhor ainda que ele, Anderson, o time todo ajudou e ele acaba ajudando o time. Foi o personagem desta goleada do Internacional sobre o Brasil de Pelotas, né? Jogando de forma diferente no segundo tempo, né? Ele veio de trás. Talvez por isso, eu acho que o Argel começa a ter uma dúvida com as contratações do Inter. Porque a ideia é contratar 2 articuladores. Calma. Deixa eu só terminar, Ribeiro. 2 articuladores para o time principal, já para botar como titulares. Essa é a ideia da direção. Com a contratação desses 2 jogadores, o Anderson não pode ser o cara para atuar ao lado do Rodrigo Dourado, vindo de trás? Eu não gosto dele nessa posição. E ele também não quer ele jogar jogou assim no segundo tempo. Não, também, mas... Eu acho até o Reco foi o comentarista. Eu achei que o gasto físico dele é maior.
Sim. Mas foi favorecido por um adversário que se abdicou de jogar também. Exatamente. Não, mas se a gente não vê mérito nunca, aí não tem. O adversário podia ser o arranca-toco. Não interessa. Foi lá e fez 4 gols. Não, fez. Senão não tem como. Não, ninguém está dizendo que a goleada foi por causa foi por... Não teve mérito porque o Brasil de Pelotas não jogou. A gente tá falando que o Anderson... já ia descaracterizar a vitória do Internacional. Eu não ia, mas eu o Anderson nem falei no programa ainda. E outra coisa... Mas hoje vai ser difícil falar no programa. E outra coisa... hoje não vai ser monólogo, viu, Ribeiro? Olha aqui, ó. Até é bom. Vai ser só o Ribeiro. Chegada, melhor estilo Paulão, hein? Olha aqui, ó. O esquema de ontem, no segundo tempo, a meu juízo, até porque esse negócio de desenho tático é meio complicado. Primeiro tempo, por exemplo, não tem como ver desenho tático. Não teve nada. Aquela maçaroca não tem como ver nada. Agora, o segundo tempo, 4-1. Por quê? O Anderson jamais vai ser compor 2 na frente da zaga. Jamais. Ele nunca vai ficar do lado do volante ou próximo da zaga. Não vai. O Tite ele tem fica na assim. zona morta ali. O Tite tem jogado assim no Corinthians algumas partidas, o 4-1, 4-1. 4-1, quase sempre assim. 4-1. Eu acho que o Internacional, até na cabeça do Argel, é um grande ponto de interrogação. Ele tem alternado, eu já citei vários momentos que eu gostei do Inter e outros terríveis. Né? Ontem só foi mais um exemplo. Quer dizer, o Inter parece uma eterna transição, uma eterna busca de achar posicionamentos adequados com a característica dos jogadores. Então, eu vejo o lado bom, eu não vejo só o lado ruim. Isso é que a gente perde pro técnico. O lado bom é o Internacional com o Andrigo, tá? E com o Vitinho, com o Sacha, ele consegue ter movimentação. Tá? Se o Anderson jogar um pouquinho, tá? Vai dar dinamismo para o Internacional. O problema é, aí interessa o adversário. Eu citei aqui o jogo contra o São Paulo do Rio Grande, que o Inter empatou. E que fez um primeiro tempo maravilhoso. Estava o Iron e o Anderson não estava. Mas daí não fez gol, né? Mas teve várias. Futebol ainda é bola na rede. Mas teve várias oportunidades e em termos de desempenho eu tenho que considerar isso. Então, o Argel Meneghetti já sabe que o Anderson não joga de costas do gol. Tá? Ele já sabe disso. Ele não consegue jogar. Ele só consegue jogar na linha frontal. Mas ontem foi a primeira vez que eu vi isso dar certo. Foi a primeira vez, então eu não vou ser definitivo como Olha onde está. Mas agora achou a posição. Não posso. Só um detalhe, eu estou partindo de uma ideia que foi, inclusive, divulgada pela direção do Inter, contratar 2 meias. Meneghetti, a entrevista do Argel, só para pontuar o que disse o Ribeiro, nós não temos dúvida da qualidade do Anderson. Não sabemos ainda onde colocá-lo. Pois é. Foi réu confesso. É isso aí. Deixa eu só dizer um negócio pro O Ribeiro. Argel foi réu confesso. Vê, Ribeiro, como eu não só te xingo. Que não é o fato dele ser o companheiro do Rodrigo Dourado, né, na primeira linha do meio campo, não é a única posição que ele pode jogar, que ele não vai jogar de costas pro gol. Ele pode jogar no setor de armação. O D'Alessandro era armador e não jogava de costas pro gol. Jogava de costas pro gol. Jogava de costas pro gol. Não, claro que não. Claro que não. Meneghetti, O D'Alessandro jogava pelo lado. O meta que ele jogava pelo lado. Tá bem, mas jogava ele pelo jogava lado. Não. Então, eu estou dizendo o seguinte: o Anderson pode jogar num setor de articulação e partir de trás com a bola. Eu acho que ele jogando como volante, o desgaste é maior. Não, eu também não gosto. Ele tem um desgaste maior. E ele tem muita qualidade para ter preocupação. Não que o futebol hoje todo mundo tem que marcar e todo mundo tem que atacar. Mas ele não pode ser a prioridade dele. E a prioridade de um homem de primeira linha do meio campo é a marcação. O Anderson já jogou de enganche centralizado, já jogou no flanco esquerdo, já jogou de meia cruzada pelo direito, já jogou agora de segundo. Quer dizer, qual é a posição que falta ser testada? O Rec está lembrando que o Argel disse. Só lembrando que em questão de tática, de formatação tática, o segundo tempo do Inter ontem, se no primeiro tempo não teve esquema pelo lado ruim, porque era uma desorganização só, no segundo tempo o Inter foi para a tentativa do abafa. Saiu o William, botou o Fabinho na lateral direita, aí o Marquinhos entrou no ataque e o Inter foi para cima. Também não foi nem 8,80. Não, a gente não pôde ver no segundo tempo também, da maneira como o Anderson jogou, uma maneira definitiva para dizer em que posição que o Anderson vai jogar. O esquema no segundo tempo foi do Bumba ao Boy, foi pra frente. Mas aí é que tá. O Inter amassou. Aí é que tá. O Inter amassou, mas o Inter avançou o time, o Inter jogou compactado e o Internacional trabalhou a bola. Ele chegava, não dava, a bola vinha até o meio de campo e o Inter partia de novo. Mas eu não tô dizendo que o Inter não jogou, mas eu tô dizendo que assim, o parâmetro ele é um pouco distorcido. Eu tô entendendo o que tu tá dizendo. Se tu pegar o percentual de posse de bola
do Inter no segundo tempo foi um negócio impressionante. O Brasil de Pelotas não conseguiu atacar. Eu brinquei na jornada que o Bruno Ravazoli ficou sentado dentro do jogo, era o repórter que fazia no primeiro tempo o gol do Internacional. O que eu acho saudável é que nós estamos discutindo o posicionamento do Anderson, porque o futebol dele ontem, que é o mais importante, foi muito positivo, apareceu e foi muito bem. E eu acho melhor ainda que seja um segundo jogo consecutivo. Há quanto tempo nós estamos discutindo o posicionamento do Anderson? Não. Nós estávamos discutindo também antes a qualidade do Anderson. Também, mas evidente, agora, nenhuma dá certo. Que por 2 atuações, que enfim, o Anderson está aí recuperado e tal. Não, mas é um saldo positivo de 2 jogos que ele teve agora. Está fazendo gol. Ele já teve isso, tá? Ele já teve essa sequência de 2 jogos. Ele é muito bem. Mas é que ele não... 2 jogos. Eu concordo contigo, Ribeiro. Ninguém está sendo definitivo. Ele também já jogou bem 2 vezes, depois não conseguiu ter o mesmo desempenho em outros jogos. Só que, para aí, é um alento diante do quadro que nós tínhamos. Agora, um jogador que não estava dando a menor resposta. O Argel vai ter... Não vai precisar fazer sacrifício com ele, porque ele adora o Fabinho. Eu já cometi essa inconfidência ontem na jornada e vou cometer de novo. Na festa do Tinga, ele disse: o Fabinho é um baita jogador. Falou com o jornalista, vai pro ar. Então, é o seguinte, dá a impressão que ele vai arrumar um lugar pro Fabinho e eu acho que é merecido. Para mim, é um dos melhores jogadores do Internacional na temporada. Mas ele é o que melhor se encaixa com o Dourado. Eu concordo que ele está bem e eu não sei o tamanho dele. Reconheço aqui publicamente, já o fiz e faço de novo, faço questão de fazer o meu erro na avaliação da contratação, que eu achei que era um jogador, uma contratação dispensável e desnecessária. E está se comprovando que esse jogador é útil. Concordo contigo. Mas onde que ele vai jogar? Lateral direito. Bom, aí o William não vai jogar mais. Aí vai depender do julgamento. Vai tomar de 4 a 12 jogos, vai pegar a pena mínima, 4 jogos. 4 jogos é o que o Inter tem. Então, quer dizer, é o campeonato. Esse jogador se afetou, né? Então vai jogar o Fabinho. Esse jogador se afetou, né? Não conseguiu jogar mais depois daquele episódio. Nenhuma partida. Então, ele joga com medo. Ontem ele estava com medo de jogar. Ele está com medo de movimentar os braços. Talvez a punição, entendam o que eu vou dizer, seja positiva para o William. Claro. Uma punição pequena. Então ele cumpre e se sente, bom, paguei, estou liberado. Isso, perfeito. Talvez possa ajudá-lo a tirar isso aí. É que o William sentiu o lado extremo do julgamento que foi feito com ele depois do lance, né? Depois que ele agrediu o Bolaños. Tá, não estou entrando no mérito se quis, não quis. Ele já foi condenado, na verdade, né? Publicamente ele já foi condenado. Mas essa condenação pública que foi extrema, né? Que daí também foi extrema pelo calor do momento, da raiva, principalmente do Grêmio, de ter perdido o principal jogador, o principal investimento, crucificou o William de uma maneira que mas isso é comum, normal ele se afetar também. Isso é comum no futebol, Cadu, porque assim como o Grêmio foi condenado publicamente naquele episódio de racismo, o Grêmio foi condenado publicamente pela mídia. Então, a mesma coisa que o processo com o William. Isso é comum. Mas o Grêmio atingiu, um lado muito extremo. Mas o Grêmio atingiu o seu objetivo. O Grêmio tirou o William do campeonato. Ele não jogou mais. Ainda não, né? Daqui a pouco a gente vai falar mas ele não jogou mais. Não jogou, não rendeu mais tecnicamente, nada, é isso? Nada. Tá, mas ele não rendeu mais tecnicamente, mas ele também teve uma fase ruim no ano passado. Que bela assistência. A assistência foi fantástica do Anderson nessa bola. O William também teve uma fase instável ano passado. Né? Então, não tinha episódio da cotovelada. Então, especialmente pós-Libertadores. Então não dá para credenciar apenas a esse episódio. A gente acha que é esse episódio. Pode não ser só isso. Mas esse jogador, ele tem uma questão que ela chama atenção. Ele se abala emocionalmente. Aquele jogo contra o Tigres, ele sentiu. Isso prova que ele é bom cara. Que era assim e que somatizava lesões? Helder Grange. Que tinha futebol, tinha muita qualidade. E somatizava lesões por conta de uma instabilidade emocional. Perdeu a chance para o Ceará, né? No Mundial contra o Barcelona. Agora estamos vendo mais um gol. Já tinha saído na Libertadores. Lá no Paraguai ele sentiu e ali perdeu espaço. O Vitinho arrancou depois, né? Já está com 4 gols na temporada. Já é o artilheiro do Inter de novo. João Batista, Central Band do Esporte. Diga lá, João. Olha só, Meneghetti, eu quero repercutir uma informação que a gente acabou recebendo na redação da Rádio Bandeirantes. Acontece o seguinte, o presidente Vitório Pífero está sendo muito elogiado internamente por sua atitude junto ao meio-campista Anderson. Ele já vem de algum tempo sendo elogiado. Lá no Campeonato Gaúcho, quando o Filipão tentou, na visão do Inter, condicionar a arbitragem, durante a visita de um ministro ao estádio Beira-Rio, o presidente Vitório Pífero foi lá e protegeu o D'Alessandro, disse que ele tinha sido xingado pelo Filipão, que o Filipão estava tentando condicionar a arbitragem e não ganharia o gauchão na marra. Agora, mais recentemente com o William, ele fez a mesma situação. Deu uma entrevista que foi muito xingada, mas que tirou-se um pouco o foco do William. E recentemente, na última semana, detonou os jornalistas, bateu de frente com a imprensa e
elogiou o Anderson, dizendo que era uma das grandes contratações, que o Forlan custou a metade, que o Bolatti também, aquela situação toda fazendo até comparações. Na visão de vários dirigentes do Inter, ele foi muito bem porque tirou o foco. A crítica que era para o Anderson foi para o presidente e o Anderson ficou livre para jogar futebol. Esta é uma avaliação interna do Inter. Essa declaração de que foi uma atitude inteligente do presidente do Internacional, ela veio ao fim do primeiro tempo do jogo de ontem ou ao fim do jogo? Ela foi dita ainda antes da partida de ontem. Foi antes da partida? No final do primeiro tempo, não sei se seria assim. Eu quero saber se esses mesmos que avaliam, não sei se são puxa-sacos, porque eu aqui, se eu disser que o Meneghetti é bom, na rua os caras vão dizer assim, não fez mais que tua obrigação salvaguardar o teu patrão. Agora aliás, quer dizer que eu quero saber se esses puxa-sacos aí, ou que estão elogiando o Vitória por entenderem assim, entenderam da mesma forma no ano passado. Porque o ano passado ele pediu o Anderson no lugar do Sacha e o Inter foi terceiro da Libertadores da América e o Anderson não jogou nada o ano inteiro e custou 6 milhões para o Internacional no primeiro ano. Eu repercuti essa informação na Rádio Bandeirantes com o Daniel e o Daniel até fez a pergunta. Mas o cara não ia falar, já que são vice-presidentes, pessoas importantes da direção do Inter, não ia falar que o presidente não foi bem na entrevista. Mas eu lembro que naquela entrevista que o presidente pediu para tirar o Sacha e colocar o Anderson, naquele momento, alguns dirigentes falaram, olha, o presidente não foi bem. Tanto que ele foi aconselhado por alguns dos seus pares a se retratar da imprensa. Ele chegou a dizer que estava destreinado, porque realmente ali o presidente foi, não digo criticado, mas corrigido. E estas mesmas pessoas agora chegaram a dizer para mim o seguinte, o presidente deu aula de como ser dirigente. Nada mais óbvio, nada mais normal do que correligionários, funcionários do Internacional, colaboradores, assessores, elogiarem o seu líder máximo do clube, que é o presidente Vitório Piffer. Então, até aí não há nenhuma novidade. Só quero agregar que eu acho que o presidente defender o jogador, o seu jogador, no momento em que ele achar que é oportuno, eu acho que é legítimo e válido. Eu questiono a forma. Eu acho que para fazer isso, por exemplo, ele pegou uma pedra desse tamanho e jogou no colo da gestão passada, de forma desnecessária, aumentando um clima hostil que se tem entre vários grupelhos e grupos políticos do clube e já remetendo para a eleição de dezembro. Então, eu acho que foi desnecessário. E acho mais. Acho que ele defendeu o Anderson quando o Anderson não precisava. O Anderson foi bem no jogo do final de semana. Chegou a ser votado como craque da partida pela equipe da Band. Não chegou a ser eleito, mas teve votação representativa. Então, nesse jogo não precisava. Outro ponto. E nesse jogo em que o Anderson... Vou mostrar como o presidente, na minha opinião, errou. Nesse jogo em que o Anderson seria elogiado, o presidente desviou o foco justamente para uma briga política. Então, eu acho que não foi inteligente para usar, para ser benevolente com o presidente. Não foi inteligente a sua manobra. Eu acho que ele acabou errando, sem falar no desnecessário levantamento sobre que ganha 1/3 do Forlan e metade do Bolatti. Isso foi um tiro no pé. E atirou no próprio pé ainda quando falou o seguinte, tem muito mais gente para criticar. Os jogadores do vestiário devem ter achado uma... Pergunta para eles se gostaram. Pergunta para os jogadores o que eles acharam. Aí eu quero ver. E outra coisa, tem uma mentira aí, embutida aí, né? Ele não custou 1/3 do Forlan, ou um quinto do Bolatti, sei lá quanto. O Bolatti jogou no Internacional, chegou a ser titular, e não foi tanto dinheiro assim. Sabe quanto é que vai custar o Anderson? Multiplica por 5, por 4. Multiplica. Na carteira, violentou até uma regra da agremiação. O Internacional não pagava 500 mil na carteira para ninguém. Ele é o queridinho do presidente. Sabe quem é que, Meneghetti, que protege também muitos, aqueles que precisa proteger, é o Argel. Que o Argel ontem, na entrevista coletiva, soltou algumas frases, e a gente observa isso muito do Argel quando a gente ouve ele falando, duas frases que talvez ele não... O Argel, o próprio Argel não acha. Ele falou em determinado momento que o Inter jogou bem no primeiro tempo e que o Inter foi envolvente também no primeiro tempo. Tá bem. Talvez são coisas que também, talvez nesse sentido, mais para proteger os jogadores do que ele mesmo acreditar naquilo que isso aí chama-se passar cachorro, porque o Argel não precisa disso. O Argel já disse que o Inter jogou bem o primeiro tempo, não é verdade, o Internacional não jogou nada, e que o gol do Brasil foi um gol achado. O cara se mata para fazer um gol daqueles, para dizer que é um gol achado. Tanto não jogou bem que tomou uma vaia retumbante quando terminou o primeiro tempo, né? O Argel não precisa disso. Não, eu só quero colocar aqui uma informação. O Bolatti ele não custou tão pouco assim, ele custou 4,5 milhões de euros. Até o Futebol Leaks, que é um site especializado, ele é de fora,
que ele investiga documentos e às vezes até eles são hackers, eles conseguem hackear documentos. Eles descobriram 2, o do Bolatti com o Inter e também o do Juliano com o Grêmio. O Juliano custou 5,5 milhões de euros, tá? E é um documento assinado pelo presidente Fábio Koff. E o Bolatti, 4,5 milhões de euros em 2011, mais um salário de 220 mil reais por 4 temporadas. Não foi respeito e tal, a informação que deu o presidente Vitório Pífero, mas a versão do presidente, mas o Bolatti custou caro sim. Não, tá bem, eu também acho que custou caro, mas o que eu acho inusitado é que o maior crítico da atualidade do Internacional é o presidente do Internacional. Só tem detalhe, ele não critica a sua gestão. Ele critica quem, bem exatamente quando terminou a gestão passada, aí ele começa a crítica. Ali ele começa a crítica. E eu não vi. Em 4 anos de gestão, eu não vi. Se alguém viu aqui, por favor, me interponha. Em 4 anos da gestão Luigi, alguma crítica a quem o antecedeu. Que coincidência, né? Quem o antecedeu se chama Vitório Pífero. É o mesmo ou é só homônimo? É o mesmo ou é homônimo? Então, é claro que a briga gente. Isso é uma leitura que eu tenho. Briga política. A briga é briga política e briga pelo estádio. Giovanni Luigi queria fazer o estádio em parceria com a AG. Vitório Pífero queria fazer com recursos próprios, achando que entende do assunto, que tem know-how, enfim, lá é o jeito dele. Ele andou construindo construtor e tal. E o Pedro da Patata também. E aí houve uma briga, o presidente Giovanni Luigi colocou isso em votação no Conselho e foi aprovado o modelo com a AG, com a consultora. É isso. E acabou sendo depois aprovado por unanimidade no Conselho Deliberativo, porque o Inter... Outro cachorro que passava, que iam vender 100 camarotes a 1 milhão cada um. Não venderam 5 até hoje, com parceria com a Abril. Venderam 5, 6. Eu acho que é desnecessária a crítica. Eu acho que quem está no poder não tem que criticar quem esteve no poder. Aliás, os dois são presidentes de quem? Do Internacional. Então, quando ele faz isso, ele critica o próprio clube. Mas o curioso é que critica a gestão anterior, né? Argel fala se teve algum tipo de conversa em separado com o Meia Anderson. Vamos acompanhar. Não. Eu converso com o Anderson como qualquer outro jogador. Né? Nós temos uma interatividade muito boa, nós temos liberdade, eu dou liberdade ao jogador de chamar ele na minha sala e ele vir na minha sala para conversar, mas no caso o Anderson não. Né? Nem esse jogo e muito menos o jogo passado, pelos acontecimentos que teve. O Anderson é um jogador experiente, né? E o Anderson é como qualquer outro jogador dentro do clube, o Anderson já ficou no banco comigo. Né? Então o Anderson é um jogador diferenciado. O Anderson já jogou comigo, já saiu no intervalo do jogo, já saiu no segundo tempo, já ficou no banco. Né? Então a performance do Anderson que vai manter ele no time ou não. Né? Então o Anderson é um jogador diferente, é um jogador que tem muito para dar. Né? E eu não preciso estar falando de um jogador experiente como é o Anderson. Né? O que a gente vai buscar é o melhor posicionamento do Anderson. O Anderson é um jogador versátil, né? Ele joga numa linha de frente, né, fazendo um meia mesmo, número 10, ele joga do lado esquerdo, ele joga como segundo volante, vindo recuar atrás, como ele fez hoje, como ele fez lá contra o Fluminense. Então o Anderson, a performance dele e o Anderson, qualquer outro jogador, é que vai manter. Eu concordo com ele, é um jogador versátil. E talvez aí seja até a justificativa para saber a dificuldade, para entender onde ele joga melhor. Às vezes o mais é perigoso, né? E a gente já viu ele jogando em várias funções e algumas vezes até bem em funções diferenciadas. Mas ele citou uma situação que vai ao que tu pensa, Ribeiro. Porque ele citou o jogo contra o Fluminense, que o nível técnico de exigência foi bem maior do que ontem e ele não foi bem. Mas ontem ele foi. Quer ver, Meneghete? Você estava fazendo um cálculo aqui. O presidente já contratou 12 do ano passado para cá. Eu me lembro que na época do Bolatti, só para deixar bem claro o que é caro e o que é barato, e eu não tenho procuração para defender o Sigma, nem o Luiz, se tiver que bater, bata, não tem problema nenhum. Agora, o Internacional contratou 2 e disse, são contratações pontuais. O Bolatti e o Cavenaghi, que não custou nada, custou só o salário. Então, uma coisa é contratar a rodo, como faz o presidente, como fez também na antiga administração. O Internacional contratou 500 jogadores, quase. Então, se for começar a somar, vai ser ruim para o presidente. Vamos com interatividade, hein, João Batista? O pessoal tá na bronca com o Anderson e concordando em linhas gerais com o REC, como por exemplo aqui, ó. O Diego Martins, Anderson está se adaptando nessa função de armador, já que era volante. Esse pegou um pouco mais leve, tá? Mas o Cássio está concordando, dizendo que está jogando muito Fabinho e está assistindo o programa em Pelotas. Depois, o Gustavo diz, essa é a verdade. Nesse ano ele foi muito pouco, fez muito pouco, mas deu um sinal de evolução. Gustavo Figueiredo concordando com a declaração do REC que nós colocamos no Twitter. O Juninho, analisem o terceiro gol do Inter. Foram mais de 70 toques na bola, numa troca entre 20 jogadores, sem o
Brasil tocar na bola. Entre jogadores 20 vezes, sem ninguém tocar na bola. O Cis Platino, concordo com o Rec, se mata para fazer um gol, ele ainda completa. E depois vão dizer daqueles que foi só um achado. 30 minutos de aplauso para o Rec. Não dá para aplaudir o Rec por tanto tempo, né? É pouco. José Trindade, ele completa a frase do Rec aqui, ó. E está jogando nada este ano também. Abram os olhos. Partiu Anderson. Hashtag. Acho que o Meneghetti deveria ser diretor de futebol. Critica tanto eles. Aliás, tem uma crítica que eu separei para o Meneghetti. O camarada tá aqui, ó, o Murilo. Meneghetti disse quarta que o Grêmio poderia perder pontos em Passo Fundo. O Grêmio goleou e ele sumiu ontem. Por que, Meneghetti? É verdade. Achei que o jogo era difícil mesmo. O Grêmio tornou fácil o jogo. Não vou ser diretor de futebol, até porque está pagando pouco o futebol, tá? O Grupo Bandeirantes está pagando mais. Empresta algum depois aí. O Grupo Bandeirantes está pagando mais. Fora que Deus castiga. Não podemos apagar, que a gente está discutindo o posicionamento do Anderson e o passado e a crítica e a defesa, que eu acho que foi exagerado do presidente Pífero, não ao jogador, mas em jogar cacos de vidro para a gestão passada. Colocou prego no meio do asfalto, retroativo, né? É o seguinte, o Anderson foi bem ontem, gente. Isso muito não pode... bem. 45 minutos. Tá bem. 45 minutos. Mas é que esses 45 minutos dele foram suficientes para virar o jogo. Mas assim, ó, se tu analisar no contexto, é muito pouco ainda, Meneghetti. Tudo bem, foi bem ontem e foi bem para um jogador do naipe do Anderson. Para um jogador do naipe do Anderson, Novo Hamburgo e Brasil de Pelotas, é pouco ainda. Eu não vou furar o João Batista. Daqui, Rec, nós acabamos sempre voltando na origem. O custo-benefício do Anderson. É isso aí. Mas se ele começar a render agora, Ribeiro? Começar a render agora, ele está falando que claro, palmas pro Anderson. Aí fica barato. Agora o presidente Vitório Pifo que o contratou, pronto. Claro, isso é assim. Olha só, o Grêmio, que também goleou no fim de semana, o Grêmio tem um jogo complicadíssimo na Arena contra o Juventude. O Juventude é um dos candidatos aí do interior, talvez o mais forte candidato do interior ao título. Né? E esse é um jogo pedreira, acho que é um baita teste que o Roger vai ter aí para próximas fases da Libertadores, especialmente para o jogo em casa com o Toluca depois. Tem LDU antes fora, depois o Toluca em casa. Porque o Juventude tem um bom time de futebol, eu acho. Não, está fazendo uma boa campanha no Campeonato Gaúcho. É que o jogo é na arena, isso muda um pouco o cenário do jogo, né? O Juventude vai ficar mais recuado, vai ter pouco espaço para movimentação, muda um pouco a forma de jogar do Grêmio, embora o padrão se mantenha. Sabe por que o Juventude não precisa, eu acho, ficar... Porque o Juventude não perde sua posição na tabela. Então por isso que o Juventude não precisa esperar. Ao contrário, se ele ganha do Grêmio, ele pode almejar condições melhores, pode ficar na frente do Internacional, pode ficar na frente do São José, ele pode ser o segundo colocado. Agora, se ele perder o jogo, ele não muda a sua posição. Ele muda a sua pontuação, num detalhe, depois lá na frente pode sair um jogo decisivo numa semifinal do Jacone, se não forem Inter e Grêmio, né? Então, esse é o jogo pro Juventude arriscar, gente. Juventude de São Paulo vai ser. Quarto e quinto. Esse é o jogo pro Juventude arriscar. Muda o adversário, isso é interessante que o Rec falou. Muda o adversário? O Juventude não... Não, o Juventude... Colocação muda, né? Aí é que tá. Pode mudar. Então tá, então pode mudar. O Juventude não perde a quarta colocação. Tá. Ponto. Beleza. E quem é que pode passar o São Paulo? Tem um time só que pode passar o São Paulo, que tem 16 pontos para chegar a 19. E se o São Paulo, olha o detalhe do Paulinho, se o São Paulo perder em casa... Se não perder em casa para o São José, né? São José. São José, aí seria Juventude e São Paulo. Bom, é isso aí. Excelente confronto. Mas em Caxias. Mas isso com o Juventude perdendo? Mas em Caxias. Sim. O Juventude não sai da quarta colocação para baixo. Ele pode ganhar e ir para cima. Tá, e aí, se ele ganhar, qual é a possibilidade de enfrentamento? Não, aí é Grêmio. Pode pegar o Ipiranga. Não pode pegar o Inter? Não pode. Se o Internacional ficar em terceiro ou quarto, não pega. Terceiro não, mas lá na semifinal tá dizendo o Ribeiro. Bom, mas aí não dá para escolher agora. Uma hora vai enfrentar, né? Não, se der a lógica, Inter e Grêmio jogarão contra São José e Juventude. E o São José vai decidir em casa. Na semifinal, tá falando? Semifinal. Mas daí tu já tá colocando que Inter e Grêmio passaram pelas quartas, que São José e Juventude eu tô passaram. falando se der a lógica do campeonato. Se der a lógica da tabela, mas o que eu quero dizer é o seguinte, esse é o jogo, Ribeiro, que o Juventude tem que arriscar, até para ser testado. E o Grêmio vai poupar alguns jogadores nesse jogo? Quem é que o Grêmio vai poupar? Agora de cabeça até não sei quem seria poupado, mas é que seguindo uma tendência. O Jeromel tá pendurado, né? Exatamente, Meneghetti. Eu tenho algumas informações sobre o time, até estava tentando aqui a comunicação com o Paulo Pires por isso.
O Jeromel tem 2 amarelos. Ele deve ser poupado porque para a próxima fase os cartões eles são zerados, mas se o camarada já tiver suspenso, ele fica de fora. Então, a nossa projeção é que o Jeromel esteja de fora. Ontem, um quarteto importante treinou. Luan, Juliano, Douglas e Marcelo Oliveira. Os 4 estavam no treinamento. Eu estou apostando que esses jogam, até porque imagino que o Roger possa dar rodagem para esses jogadores que estavam de fora da última partida. O Miller Bolanhos, para quem pergunta muito sobre ele, ainda segue no CT, não volta contra a LDU. Contra o Toluca é quase certa a sua participação, o seu retorno. Mas para esse jogo, alguns jogadores importantes deverão ser poupados, sim, e esses 4 que eu citei devem ser titulares. Ô Ribeiro, só para tu entender, uma vitória de Juventude que pode lhe dar uma subida de tabela para ficar em segundo e terceiro, conforme ele vai subindo, ele vai pegar adversários mais de baixo. Então aí já começa a pegar, em vez do São Paulo de Rio Grande, daqui a pouco o Ipiranga, daqui a pouco o Veranópolis, entendeu? Quanto mais ele subir, mais ele pega adversários aqui de baixo, teoricamente menos qualificados. Se ele ganhar do Grêmio, ele pode ficar na frente do Inter. E por isso, Meneghetti, que eu citei a questão do Grêmio poupar jogadores, porque daí é mais um fator que pode tornar um jogo mais... pode dar essa chance do Juventude surpreender o Grêmio na arena. Tem que buscar empate. O César Cidade Dias... Não tem que buscar empate, tem que jogar para ganhar. César Cidade Dias disse há pouco na Bandeirantes que o Inter não perde mais a terceira colocação. Se o Inter empatar com o Glória, o Inter fica com 24. Se o Juventude ganhar do Grêmio, vai a 25. Ele está considerando que o Juventude não tem nenhuma chance de ganhar do Grêmio, imagino eu, né? Porque o Inter empatar com o Glória lá não é nenhum absurdo. É que ele considera a vitória do Inter contra o Glória. Tá, mas aí não muda. Aí tá... O Glória, vamos lembrar que agora não tem nenhuma Glória está jogando a permanência na primeira divisão nesse jogo. E tem que ganhar isso. O Glória tem que ganhar o jogo. O Glória tem que ganhar o jogo. Se o Glória empatar e o Lajadense ganha o seu jogo ou o Cruzeiro, o Glória cai. Glória Jesus chama em voz alta. Aí a tabela. Barbaridade. Aí a tabela parte de baixo. Então, esse jogo vai ser uma encrenca. Eu acho que vai ser encrenca para os dois, para o Internacional e para o Grêmio. Embora o Juventude já esteja classificado numa condição que ele dificilmente vai mudar, ele teria que ganhar e torcer por combinação paralela, então ele joga solto. Ele está à vontade contra o Grêmio. Ele é um franco atirador. Joga leve. E o Glória é desesperado contra o Internacional. Mas eu vou dizer uma coisa para ti, Meneghetti. Eu sou obrigado. Eu ando muito calmo nos últimos dias, mas eu... Graças a Deus. Eu quero dizer o seguinte... Podia continuar assim, Gabriel. Não precisa... O Juventude não tem chance. A Selegrêmio está em campo. Quem? A Selegrêmio. O Grêmio está demais. Por que tu está debochando, Ribeiro? Não é debochando, o Grêmio está demais. Não, eu só quero dizer o seguinte, o futebol que os Pedro outros Rocha estão apareceu, jogando... o Lincoln está demais. Para aí, não, ressurgiu o grande Grêmio, que preocupação que vocês têm. Não vou discutir. E outra coisa, o Grêmio quer somar pontos porque quer garantir a vaga lá na final do campeonato na arena. Lá. Não. Meneghetti, eu só quero convocar todos os clubes que estão dependendo do Aimoré, que podem, eu não vou divulgar meu celular no ar, mas pode me ligar que eu sou o representante oficial do Aimoré para receber prêmio extra para o Aimoré tirar uma lasca do Novo Hamburgo. Está todo mundo dependendo do Novo Hamburgo se estrepar, mas nós do Aimoré estamos recebendo um dinheirinho extra para fechar o gauchão. O Novo Hamburgo tem grandes chances de chegar entre os 8. Tem grandes chances de chegar entre os 8. Se ganhar, vai chegar. Eu acho que o jogo do Glória contra o Se ganhar, tem que torcer para tropeço ou de Ipiranga, ou de Veranópolis, ou de Passo Fundo. O que vai trocar aí é o Passo Fundo com Eu acho que é o Passo Fundo. Passo Fundo com o Novo Hamburgo. É só o que vai mudar aí. Eu acho o jogo do Inter e do Glória mais imprevisível do que Grêmio e Juventude. Eu acho que o Grêmio consegue vencer o Juventude, mas Glória e Inter acho que fica mais... Eu acho que entram, desses 8 aí entram 7, até o Veranópolis, e aqui entra o Novo Hamburgo. É isso aí. O Passo Fundo pega o Brasil de Pelotas fora de casa. E isso é uma pedreira. E o Brasil também está jogando para se confirmar na Série A. Está praticamente confirmado. Mas também está jogando isso. Então, eu acho que esse 7 até Veranópolis e mais Novo Hamburgo. O Ipiranga e o Veranópolis jogam por empate. O Brasil não classifica mais. Classifica, pode chegar Tem chance, mas é mais difícil. Mas o Ipiranga e o Veranópolis jogam pelo empate porque tem mais vitórias que o Brasil. Ele tinha que ter pontuado ontem. Com 1-0 ele estava próximo da classificação. Empatando era bom. Ia 17 daí, se ganhasse a última. Ô Paulinho, vamos colocar o lance polêmico do jogo de ontem, do Eduardo Martini. Vamos colocar esse lance aí, que foi o meu nome do árbitro mesmo de ontem? Daniel Bins. Daniel Bins. Grande goleiro, Eduardo. Vamos colocar o lance agora aí, Paulinho. Temos o lance. Vamos colocar o lance, porque foi no finalzinho do primeiro tempo. Né? Eu inventei um verbo ontem, Meneghetti. Bocabertearam. Ele e o Leite. Eu quero dizer para vocês, eu já vou dar de antemão a minha opinião aqui. Lance absolutamente normal. Não mas foi eu nada. também. Não, esse aí. É normal. Achei que era o outro lance, esse aí. Lance normal.
O lance absolutamente normal. Quer dizer, o árbitro acha o quê? Ah, não, a bola era muito fácil, ele poderia ter pego firme. Mas vem cá, eles querem analisar o nível de exigência. Isso aí eu falei no ar. Mas pelo amor de Deus, Eu falei no eles ar. não conseguem saber quando é falta e quando não é. Quando é pênalti e quando não é. Se a bola entrou e não entrou. E agora, vamos botar um psicólogo. Essa bola aí eu acho que era fácil, ele podia ter pego firme. Essa aí não, essa aí é em 2 tempos. Estão de brincadeira comigo, gente. Estão punindo o Miguel. Estão punindo o Miguel. Não, mas eu acho que a arbitragem ela está se metendo além. Tu tem que cumprir não tem justificativa. Tu tem que cumprir a regra. Tem. Não, é óbvio que tu vai ser o diferente da turma, né, Ribeiro? Ele tem que cumprir a regra. Não. Isso aí não tem interferência nenhuma de arbitragem. É a mesma coisa que o cara tirar a camisa e tu dar cartão amarelo. Não, quem tem que punir o jogador que tirou a camisa é o clube. Não, é o clube, porque o cara tirou a camisa com patrocínio e jogou no chão na hora de aparecer, não apareceu. Isso não é responsabilidade da arbitragem. E esse tipo. Mas nesse caso ainda há pelo menos uma orientação, que é uma orientação esdrúxula, mas há uma O orientação. Eduardo Martini disse até que foi orientado. Só que tem um detalhe, o Meneghetti, o árbitro tem um mecanismo que é justamente o acréscimo do jogo. Se ele sentir que o jogador está amarrando, bota um tempo a mais E no ele final ficou, do jogo. o árbitro ficou perturbado, o lateral era pro Inter, ele deu pro Brasil. Não, e se essa bola entra, ia ser um. Se essa bola entra, ia ser um horror. A gente sabe, porque a gente sabe, todo mundo sabe que se o Martini quisesse ter pego a bola, ele teria pego. A gente sabe disso. Aí é que tá. Se ele quisesse, ele teria pego, porque dava para ter defendido. Mas a gente sabe que ele quis ser malandro para matar tempo, até que ele esperou ali até o Sacha chegar, ele demorou um pouquinho. A gente sabe que ele quis ser malandro. Mas não tem como isso ser comprovado e não tem como isso ser punido de alguma forma, porque por mais que a gente ache e a gente saiba no fundo que ele quis ser malandro, o árbitro não pode chegar nele e dizer assim, não, tu poderia ter pego. Não. Ele vai ter sempre esse argumento de não, quem disse que eu poderia ter pego? O Martini é sempre o personagem. Lembra quando o juiz mandou voltar um pênalti numa Libertadores? Semifinal, Grêmio Olímpia. Ontem ele titubeou no gol do Internacional do Anderson e teve mais esse lance aí. Ele tá Eu acho que quem falou ali foi o zagueiro, mas eu acho. Mas enfim, olha só. O Paulo Pires olhou as regras da CBF, da Federação Gaúcha, e conseguiu achar somente no livro de regras da Federação Paulista algo que possa nos clarear aqui. O goleiro não poderá tocar a bola com suas mãos dentro de sua própria área. Penal nas seguintes circunstâncias: voltar a tocar a bola com as mãos antes que o outro jogador a tenha tocado. Considera-se que o goleiro controla a bola quando a toca com qualquer parte de suas mãos ou braço, exceto se a bola for rebatida acidentalmente pelo goleiro. Aí que nós estamos discutindo. Por exemplo, depois de ele ter feito uma defesa. Esse é o caso, na minha opinião. Ele fez uma defesa e pegou a bola. Então, o árbitro quer ter o poder de achar. Não. Essa bola aí é. Aí é o seguinte: o gol e cocheia, que não pegava uma bola firme, mas vai ser toda hora, vai ser infração dentro da área. Nunca pegou a bola firme na vida. Vai ter sempre infração. Ele considerou como uma intervenção, não uma defesa. É o que eu disse, né, Meneghetti? A gente sabe no fundo que ele quer ser malandro, mas não tem como provar isso. Não tem como comprovar isso aí. Com todo respeito, o imbecil que escreveu essa regra aqui, com todo respeito, eu vou provar que ele é um imbecil. Rebatida acidentalmente pro goleiro. O goleiro não rebate a bola acidentalmente, a não ser quando ele está de costas pro lance e a bola bate nele, é um acidente. Não, nunca é acidentalmente uma defesa. Ele vai na bola para defender. Então o imbecil que escreveu, o estagiário imbecil, deve ser a tua tese, né, Ribeiro? É sempre culpa de estagiário. Claro, estagiário. O imbecil que escreveu isso aqui, como assim rebate acidentalmente? Quer dizer que quando ele defende um pênalti, foi uma rebatida acidental essa. Ele nunca defende acidentalmente, a não ser que ele está no chão e a bola bate nele. Aí é um acidente. Eu acho isso é um absurdo, sinceramente. Agora o Martini acho uma vergonha isso complica, né? O árbitro está começando a carreira, eu acho, né? Gente, Daniel não complica, apita o que veio, que está na regra, não inventa. Fala, Rec. Não, o Daniel Bins é o árbitro, mas o Martini foi honesto. Ele disse, olha, eles tinham nos alertado. Vem cá, Rec, a questão é a origem. Como é que o árbitro vai dizer para um goleiro como é que ele tem que fazer uma defesa, pô? Para aí, tio. Comentarista de defesa. Mas é brincadeira. O árbitro, comentarista de arbitragem, ele é comentarista de defesa. O árbitro tem um mecanismo para coibir a cera. Ele tem um mecanismo para coibir a cera. Então acabou, velho. Então acabou. O mecanismo é tu colocar além do tempo de jogo. O acréscimo. Pô, para aí. O árbitro se mexeu, está começando a carreira. Pode ter um futuro promissor, mas... Tu sabe o que eu achei nesse lance? Porque eu estava transmitindo o jogo, o que eu achei? Eu digo, de repente a bola escapou da mão, né? Ele fez a defesa em 2 tempos para amortecer. Eu digo, bateu no pé e ele pegou a bola de novo com a mão.
Aí eu até poderia pensar em discutir o lance. Hoje tem um julgamento à não... tarde, eu vou tentar ouvir esse árbitro na bandeira. Se fosse o Muriel que fizesse essa defesa, eu até poderia entender que foi uma defesa acidental. Mas o Eduardo Martins foi lá para defender. É uma brincadeira com o Muriel, nosso amigo e tal, telespectador. Mas o Eduardo Martins está lá para defender. O goleiro está lá para defender o lance. Então a defesa não é acidental. Claro! É isso, Cadu. Se ele quer dar um tapa na bola e pegar depois, ele acha que a bola era mais difícil, que era mais seguro. A gente sabe que é malandragem, mas ninguém pode comprovar isso aí. Quantos rebotes deu o goleiro? Pode ser um recurso de segurança. Sim, mas é que ele aquela bola, a gente sabe. Eu não agarraria uma bola naquela ali, sinceramente. Não, poderia... Aquele goleirinho que o Fernando Carvalho contratou, Renato, lá no Scarpelli contra o Figueiredo do Muricy, foi defender uma bola parecida, um pouco mais diagonal, e o pombo estava molhado, escapou da mão dele. Tudo bem, mas é uma bola defensável. É uma bola defensável. Mas quem é que vai julgar isso aí? Deixa eu concluir. Se eu concluir, vai ser mais fácil. Opa! É uma bola defensável, é que daí a gente perde o fio da meada aqui. É uma bola defensável em um tempo. Ele defendeu em 2 tempos, mas se quisesse, poderia ter vendido uma bola. E ele não, preferiu, por opção dele, ele está no direito de espalmar. Tanto é que ele esperou mais um pouquinho até o Sacha chegar para pegar a bola. Mas só que isso aí é totalmente interpretativo e ele defende da maneira como ele quiser. Isso é perigoso. A arbitragem está indo além da regra do jogo. Rogério Ceni, na decisão da Libertadores, largou, o Fernandão fez o gol. É isso aí, ia dar infração em 2 toques, então. Já voltamos com os donos da bola. Tem informação importante do Internacional, né, João Batista? Isso porque o vice-presidente do Internacional, Carlos Pellegrini, embarcou para a Europa. Ele já está lá desde ontem negociando algumas situações para o Internacional. Algumas questões, a gente está em algumas pistas aí. Não sabemos o país, só sabemos que ele está lá e essa informação é confirmada pelos dirigentes que estão aqui no Brasil. Quinteiro não é. O jogador já está contratado, o técnico do Rennes da França até já deu uma entrevista dizendo que ele está vindo para Porto Alegre. Então, esse jogador não seria a contratação. Theo Gutierrez, eu fui falar, o Baidé, que é o empresário dele, fui falar aqui para buscar informações, não é esse jogador, o Theo Gutierrez, por enquanto o negócio está fechado, o Sporting nem chega a falar mais com ele até o fim da temporada, então o Inter não negocia com esse jogador. É outro atleta que o Pellegrini está atrás no futebol europeu. Posso fazer uma perguntinha, apenas por curiosidade? Como é que está o Patinho lá no Chelsea? O Patinho, segundo fiquei sabendo, custa R$800 mil por mês. O contrato dele encerra agora na metade do ano. Ele não está jogando, não atuou nem 1 minuto sequer, não tem o prestígio do técnico do Chelsea, tem tudo para sair. Mas, repito, por enquanto a negociação ela poderia acontecer, mas não está. O segundo eu sei, tá? Por alguns motivos. É caro. Não teria o porquê ir para a Europa, porque não se negociaria com o Chelsea, negociaria com o Corinthians, e o empresário dele é o Gilmar Veloz, que é só fazer uma ligação para um telefone. Descarta, João, até porque o Paulo Pires acaba de passar pelo ponto que ele não poderia ter essa transferência no ano. Seria a terceira? Seria a terceira. Está me dizendo o Paulo Pires. Ele voltou de São Paulo. Seria a terceira. Mas no meio do ano vira. Meneghetti, no meio do ano o calendário europeu vira. Ele não jogaria nessa janela, mas poderia ser uma contratação. O calendário é brasileiro. O calendário nosso é a terceira no Brasil, com um time brasileiro envolvido. Nós temos aqui uma entrevista com o diretor de futebol do Internacional, o Marcos Marino, falando sobre essa questão dos reforços. Vamos acompanhar. Dentro da reformulação, a gente tinha essa perspectiva que haveria essas oscilações de atuação. E está tendo, a gente está com tranquilidade, a gente sabe que vai ter isso aqui. Vamos chegar para o Campeonato Brasileiro com um time já bastante maduro, bastante coeso, sabendo os jogadores, o que eles podem nos render, o que precisa amadurecer um pouco, o que a gente já pode contar agora. E acho que essa oscilação é normal, não nos preocupa. Trabalhamos, temos a consciência da oscilação, buscamos trabalhar para evoluir, para diminuir isso daí, então estamos bastante tranquilos. E os 3 reforços que estavam praticamente acertados, segundo o presidente Vitório Piffer? O presidente não garantiu nada, ele disse que viriam reforços e esses reforços não viram. Estavam praticamente contratados. Sim, mas não estão fechados. Quando tiver, vão chegar aqui. A torcida pode ficar tranquila, a gente sabe que a ansiedade da torcida em relação aos reforços, a gente sabe que é o trabalho da imprensa ficar questionando isso, mas a gente está trabalhando forte, o Pellegrini está fazendo na busca disso aí, vão chegar os reforços, a gente está fazendo tudo para ter o melhor negócio possível para o clube. Por isso que a gente estamos tratando sempre com o maior sigilo, evitando falar em nomes. O fato é que o presidente disse, sim, se não me engano, foi lá em Brasília, antes do jogo contra o Fluminense, que o Inter tinha negócios bem encaminhados, 2 ou 3 negócios e outros mapeados. Disse que o Internacional Novo Hamburgo, foi depois do Novo Hamburgo.
Quando ele defendeu... Mas lá em Brasília tinha Eu dito também. interpreto da seguinte maneira, Meneghetti. Sabe, tinha dito isso lá. Eu interpreto da seguinte maneira, o acerto que o presidente Piffer falou é com o jogador. Estamos acertados com 3 jogadores, que é aquilo que a gente tinha comentado ontem ou anteontem. Com os jogadores, o Inter está acertado. Falta só acertar o clube, com o clube. Não, aí não é com só, os jogadores do Inter... Não. Ou seja, Tá subestimando a minha inteligência. pelo amor de Deus, Claro, mas não é claro que eu só, tô sendo né? irônico, Mas é óbvio que eu estou sendo irônico. Peraí. Com os jogadores, o Quinteiro, o Seiras e o Danilo Fernandes... Com o jogador eu Inter tá acerto com o acertado. Messi agora, é só me com o colocar em contato Sport, com com ele. o Rennes, com o Com Porto. o jogador eu acerto, e aí? Com o Independente de Santa Fé, não. Tu tá dizendo que o Inter está infringindo as normas éticas de relacionamento entre clubes. Não, eu não estou dizendo que o Inter está infringindo, eu tô falando, colhendo pelo que a gente tem de informação, que o Inter está acertado com o Quinteiro, o Inter está acertado com o Seiras quer vir, o Danilo Fernandes também. Bom, o Inter está acertado. O presidente de Santa Fé já disse que não vai liberar o jogador, botou uma nota lá no site do clube. Porque não sei tá se foi para acertado valorizar, até pode ser uma nova coisa, para valorizar. Eu conheço um presidente que disse, enquanto eu for presidente, o Tite não é meu técnico. E eu Tem nome, presidente? eu conheço o presidente do Inter. Muda o dinamismo eu conheço do futebol, um outro que disse que não venderia Nilmar e assinou um papel para mim. Não vendo o Nilmar. Então o senhor assina aqui. Tem nome? Vitório Piffer. O mesmo? Eu só dei as iniciais para não prejudicar. Estão prejudicando o presidente Vitório Piffer. Deixa eu fazer a gestão dele lá, como disse o Marino. Além de perseguir o Anderson, está perseguindo o presidente. Agora, mas é a mesma coisa. Vocês da imprensa... Que o processo de contratações do Internacional ele é letárgico, isso eu não tenho dúvida, gente. Tanto é que o Internacional já perdeu o prazo para colocar novos jogadores para a fase decisiva do Campeonato Gaúcho. Meneghetti, antes do programa terminar, eu tenho que mandar um recado para as viúvas. Pode escolher o momento que tu quiser. Não, agora? Alain Ruiz saiu do Colón para o Sporting por 5,3 milhões de euros. Meu Deus. Está saindo, não sei se já saiu. Sporting Lisboa? Sim, ele iria pro Na verdade, é um grupo de empresários que está comprando ele do Colón. Ele é apontado como grande jogador do Colón na temporada. Ele tá jogando bem. E vai repassá-lo pro Sporting. Ou as viúvas podem entrar em polvorosa agora, mas podem alimentar um sonho futuro. Porque se ele for lá e der com os burros na água, está de novo em pauta no Grêmio. Mas com 5 milhões de euros, quem está bancando isso aí, olha que negócio que está fazendo. O jogador ia pro Boca? Não é nem o Colón que está fazendo o negócio. Não é o mesmo grupo que comprou o Damião. Está fazendo o Colón e o São Lourenço. O negócio é o São Lourenço. Não é o mesmo que comprou o Leandro, porque senão eles estão com doutorado em fazer... Leandro Damião? Não, o Damião foi pro Betis. Não, estou dizendo o grupo. Eles estão com doutorado já em contratações. Se for o mesmo grupo. Meu Deus. João Batista, interatividade, hein, João? Algumas atualizações aqui de Grêmio e novidades no treinamento. Primeiro, o Everton fez uma atividade física um pouco mais intensa, mais forte, mas segundo o médico do Grêmio com quem eu falei, o Dr. Márcio Dornelles, ele disse que o jogador está sendo preparado para a Libertadores. Não é uma lesão grave, mas ele está sendo preservado neste momento. A outra situação, o goleiro Douglas, 27 anos, já treinou pela primeira vez ontem com o elenco. Ele fez exames pela manhã, depois o Rogerião, que é preparador de goleiros, apresentou para o técnico Roger Machado e depois para o elenco de jogadores ele fez um trabalho especial. O Douglas vem emprestado do Corinthians até dezembro, porque o Léo, terceiro goleiro, lesionou-se num treinamento, ele teve que até fazer uma operação no dedo da mão, para por 60 dias. O Grêmio não confia no Thiago, o Thiago segue no Grêmio, mas fazendo atividades em separado, ele vai ser emprestado ou vai para outro lugar, por enquanto o Thiago não tem espaço nesse grupo tricolor. Por fim, surgiu no Rio de Janeiro uma informação até do colega da Bradesco Esportes FM, o Mauro Santana, ele colocou que o Grêmio poderia fazer uma troca com o Flamengo pelo meio-campista Everton. Vai Fernandinho, vem Everton, 27 anos, meio-campista. Rui Costa, diretor executivo do Grêmio, diz que essa notícia é infundada, ela não procede. Seria um grande negócio, viu? Eu também acho. Indo o Fernandinho já começa a ser um bom negócio. Se vier o Everton, melhor ainda. Melhor ainda. Pô. Ganha uma alternativa. Faz da hora. Faz da hora. O REC preliminar amanhã, quem serão teus convidados? 2 caras calmíssimos do nosso futebol. Ah, é mesmo? Paulo Pelá e Pilisca doido. Vai sair fogo do estúdio. Apresentado por ti, não é uma Eu quero que tu pergunte pro Lisca, afinal de contas, o que aconteceu com ele? Ele estava indo super bem, fazendo uma campanha maravilhosa no Ceará, na Copa Nordeste. Eu acho que deixou o time, não sei se nas quartas de final, na semifinal, e de uma hora para outra, de demissão. Ele perdeu uma sequência de jogos e aí dançou. É que o Lisca é louco. Brilhante, né? O Paulinho está me dizendo que no Campeonato Cearense é que o Ceará vai arrumar as pernas.
Mas perdeu dois clássicos lá. Empatou com Fortaleza. Empatou com Fortaleza. E o Pelaipe está trabalhando em algum clube, não, né? Não. Está à espera de... O último clube que ele trabalhou foi o Flamengo, né? Flamengo. Foi especulado esse tempo aí para trabalhar de volta no Grêmio. O Internacional está sem diretor remunerado. Esse é um outro mistério do Internacional. Esse é um mistério que tem. O Internacional tinha o cargo, era ocupado, dizia que o trabalho era muito bem feito, foi para o Fluminense, o profissional, e aí o Internacional não repõe. O Pelaipe podia ser o Francisco Horta do futebol gaúcho. Está mapeando. Saiu do Flamengo e foi pro Fluminense. Estão mapeando aí. Foi o contrário? É o contrário. Saiu do Fluminense. Foi presidente do Fluminense e diretor remunerado do Flamengo. Meu Deus do céu. Eu acho que nós temos que acabar com esse provincianismo de que o fulano é gremista, é colorado, pode trabalhar. Se for competente... É o nosso caso aqui. É o nosso caso, nós já esquecemos o nosso time. Desculpa, Eduardo Meneghetti, Maluf, eu acho que foi o assim que tu lá em está Belo querendo Horizonte. aí é acabar com o Estado. Isso nunca vai mudar. Não, eu acho que tem que acabar com isso. Não interessa fazer o time do cara. E tem que parar, Ribeiro, eu acho que tem que parar de contratar diretor de futebol executivo apenas quem era do conselho, porque isso mostra que ele é gremista ou que ele é colorado. Se o cara é bom, não interessa. É isso aí. Se o cara é bom, não interessa de onde ele vem. Por isso que eu defendo que o Bernardinho tinha que ser o diretor de seleções da CBF, porque é competente, é gestor. Vou dizer de novo, o principal assessor do Pepe Guardiola vem do polo aquático, Manel Stiart. Acompanha ele em todos os clubes. Vem do polo aquático. E o trabalho do Guardiola é bom trabalho, ele é um vencedor como técnico, né? Claro. Então, escolheu um profissional que ele acha que é bom, que é ambicioso, que é vencedor, que é inteligente. Não interessa, cara, mas o cara não veio de futebol. É isso que eu acho. Fulano é gremista. Acho que o Pelé poderia muito bem quebrar isso aí e trabalhar ou no Internacional. Mas seria uma quebra de paradigma. Talvez não o Pelaipe, né? Pelo perfil dele, pelo perfil enérgico dele. O Rodrigo Caetano, sim. Exatamente. Mas o Rodrigo Caetano eu nem sei se é gremista ou colorado, eu não sei. Jogou nos dois. Mas assim, Como quebrou a perna um dirigente no Inter? identificado com o Grêmio. Não, ele quebrou a perna No jogando. jogo do Inter, Brasil de Farroupilha. Ele estava sendo vendido para a Europa e quebrou a perna. Compostela, eu acho. Mas enfim, é um jogador, um dirigente identificado com o Grêmio. Não, não acho isso. Não, mas identificado com o Grêmio porque começou no Grêmio, teve sucesso no Grêmio, daí foi pro Não, mas é contrário, é que Denis Abraão, Rui Costa, Paulo Pelaipe, sim, vieram do conselho do Grêmio. São identificados. Eu também acho que se tiver um conselheiro bom, que ele pode ser. É que não entendeu o que eu quis dizer. Eu quis dizer que o Rodrigo Caetano é um o que eu falei, uma coisa é o Rodrigo Caetano, outra é o Pelaipe. Identificado com o Grêmio, mas pelo perfil dele, é mais fácil tu ver um Rodrigo Caetano no Inter do que o Paulo Pelaipe. Que o Pelaipe, antes de ser diretor executivo, já tinha sido diretor de futebol do Grêmio. Essa que é a diferença. Vai, João. Olha só, Meneghetti, essa situação ela já aconteceu no Grêmio. Paulo Samuel, assessor da presidência do presidente Fábio Koff, ele é colorado, reconhecido, sócio do Internacional e mesmo sendo o parceiro do presidente de muitos anos, chegou a ter uma reunião no conselho do Grêmio para tirar o Paulo Samuel do Grêmio. E ele saiu do Grêmio já? Ele saiu do Grêmio já. Ele ficou mais um tempo com o presidente Romildo Bolzan Júnior, mas depois pediu para sair. Eu acho de um provincianismo, o Conselho Deliberativo se reunir para tentar excluir alguém do clube porque ele é gremista ou colorado. Isso em primeiro lugar, que é um preconceito, né? Não interessa. Se o cara é competente, tem que ter competente do teu lado. Não sei se ele é competente, porque eu não conheço esse assessor do ex-presidente Koff. Mas se é competente, então serve. Engraçado, né? O jogador mais caro do Grêmio jogou no Inter. Juliano. E o mais caro do Inter jogou no Grêmio. Eu conheço um vice de futebol. Eu conheço um vice de futebol do Grêmio que trabalhou no administrativo do Inter. Alguns médicos. Tem médico o REC tá cheio de charadinha. Mas não é verdade. Além do preliminar com o REC, amanhã tem Band Motores com o Bresolim aqui na TV Bandeirantes. Proteção certa para a sua família. REC na marca do pênalti, a pergunta vem de Sapiranga. Um abraço a você, Jardel Arruda, obrigado pela tua participação conosco. Ele diz assim, Jardel Arruda de Sapiranga para o homem de Lagoa Vermelha. Tem outros homens em Lagoa Vermelha, né? Não é só o REC, mas eu sou o machão. Temos uma grande audiência lá em Lagoa Vermelha. Aliás, o Inter joga bem pertinho lá, né? O Internacional vai jogar na grande Lagoa Vermelha. Isso, a vacaria do nosso Paulo Pires. Rex, se você pudesse escolher, pergunta o Jardel Arruda, onde colocar o Abelão? Ele seria o técnico da seleção, do Milan de Lagoa Vermelha ou do Santos de Lagoa Vermelha? Sabe que ele acrescentaria muito para a comunidade lagoense, mas ele seria muito mais importante na seleção brasileira, porque daí seria uma pátria toda. Vai, João Batista, tem julgamento hoje no tribunal aqui da Federação, né? Finalmente, às 4 da tarde, julgamento. Foi adiado para hoje para que o Paulão e o William pudessem estar no julgamento. Primeiro, o do William versus Bolanhos. Artigo 254, agressão física. O William pode pegar de 4 a 12 partidas por esse lance aí que está na sua tela.
O segundo, William versus Marcelo Oliveira. Este é o segundo lance que será julgado hoje. O William também se envolvendo. De 1 a 3 partidas poderá pegar o lateral do Internacional. Então, de 4 a 12 por um, 1 a 3 por outra, por esta segunda aí. A pena ela é cumulativa, as duas. Aí tem mais um terceiro julgamento. Eu tive que fazer uma colinha aqui. Paulão, expulsão. A expulsão do Paulão, ele pode pegar de 1 a 3 partidas no artigo 250, praticar ato desleal. Por fim, Pedro Jeromel também está no lance do Ailon. Aquele no começo do segundo tempo, o Pedro Jeromel pegou o Ailon. Ele pode pegar também, mesmo artigo, de 1 a 3 partidas. Ainda bem que é hoje o julgamento, senão o procurador ia enquadrar mais algum. Ainda bem que ele não me enquadrou nesse julgamento, porque ele é o delay. Eu acho que o William, palpite, o William vai pegar entre 6 e 7, talvez 8 jogos. Fica fora do Campeonato Gaúcho. Eu acho que é só um palpite, não tem nenhuma informação nesse sentido. Eu acho que eles vão pegar pesado com o William. Eu acho que o Grêmio vai arrumar um problema, hein? Vai jogar o Fabinho, é pior pro Grêmio. Mas é que tem que ter esse enfrentamento, né? O que vocês estão achando do Ribeiro, Daniel e Cadu? Eu acho que do julgamento vai ter uma granalização fantástica. Os juízes vão todos com os votos prontos e eu acho que o William pega no máximo 4 partidas. Eu também acho. Não acho que vai ser uma punição tão radical. Eu acho que no lance acho que não. No lance com o Marcelo ele não pega 4 nada. com uma já cumprida. Ficaria fora de 3 jogos. Isso. E o de domingo conta? Então não joga domingo? Não, domingo ele poderia jogar, né, Paulinho? Ele poderia jogar domingo ou não? Não. Então, segundo domingo, se fosse 4 jogos, mais um jogo das quartas e o primeiro da semifinal. É isso aí. Se o Inter lá chegar. Acho que vai ser mais pro William vai ser mais uma punição também para dizer que houve uma punição, para dar uma acalmada, para dizer, ó, ele foi punido, tá todo mundo satisfeito. Vai ser um banzé. Voltamos segunda-feira ao 12h30. Tenham todos vocês um excelente final de semana. Tchau.